Então, mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela escolha, né, de terem escolhido estar aqui. Fizeram uma excelente escolha. Bom, quinto encontro, quinta semana. Me ajudem a gente fazer uma breve retrospectiva. O que a gente já viu até aqui? Na primeira aula, vocês chegaram aqui, foi sobre o que mesmo que nós falamos? Sobre... Quem se lembra? Eu tenho uma memória péssima, eu já não lembro mais, não sei. Primeira aula, ninguém lembra também? Todo mundo igual a mim? Quase, está quase quente. O que é o Espiritismo? Pronto, vale pesca também. Então, foi aquela aula que entendemos, né, contextualizou o início do Espiritismo. Depois a segunda aula foi... Deus. Opa, essa está afiada. Deus ninguém fica devendo, tá vendo? Para Deus está todo mundo afiadinho ali. Aí a terceira aula foi sobre espíritos, muito bem. Então a gente descobriu quem somos, né? Foi uma aula que falou de nós, né? Na semana passada, a gente descobriu que nós não fomos criados como estamos agora, né? Fomos criados como um princípio, né? Um princípio chamado princípio espiritual, que se apropria lá do outro princípio, o princípio material, e vai se desenvolver até que se torne espírito. Então, aprendemos isso na semana passada. Hoje, o nosso tema é a libertação do espírito. E essa palavra liberdade, libertação, nos remete a uma infinidade de coisas, né? Já numa época aí já levou o povo a uma revolução, né? Mas existem algumas coisas que eu vou confessar para vocês. Por exemplo, aqui, se vocês ainda não ouviram 380 vezes que o propósito da ULE é fazer com que cada um de nós nos perceba espíritos imortais, vocês podem se preparar porque vão ouvir mais do que 380 vezes sobre isso. E eu acho que falar espírito imortal é uma redundância, né? Porque quando a gente fala espírito, o imortal, para mim, já está embutido ali, né? Não precisaria falar, é uma redundância, né? Então, já não precisaria falar que o espírito é imortal, tá? E liberdade, será que não está mais ou menos no mesmo caminho? Quando a gente fala de liberdade, de livre, e está se referindo a espírito, será que, né, não estaria também dentro desse contexto? O espírito é livre, né? Agora, é sobre isso que vamos falar hoje? O que vocês acham? Queria ouvir vocês. Bom, esqueci, deixa eu fazer 2 acordos aqui iniciais importantes. Primeiro, essas aulas, não vou falar da de hoje, essas aulas, elas são construídas a 300 mãos. Não é quem está aqui na frente que faz, não. Então, a participação de vocês é fundamental. Quando a gente fica provocando para que vocês falem, é porque faz parte da construção, né? É preciso que vocês participem. Então, podem participar, podem perguntar à vontade. A mim mesmo não incomoda, porque às vezes o palestrante perde o professor, né? Perde o fio da meada e tal. A mim não incomoda, pode levantar o braço. O único acordo que eu peço que a gente faça é que realmente, antes da pergunta, levante o braço, deixe um dos monitores chegar até vocês com o microfone, para que na gravação a gente possa ter a pergunta e a resposta gravadas, né? E outro ponto importante é que, para que a gente possa dar um potencial maior, um direcionamento melhor do tema de hoje, que nesse caso, libertação do espírito, então, se a pergunta for de um outro tema, de uma outra aula que nós ainda teremos, aí me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai aprender tal dia, mas posso até dar eu nunca consigo não falar nada a respeito, a gente pode só dar uma palhinha, mas para que a gente não perca muito tempo com temas que ainda serão dados, né? Porque a gente potencializa se as perguntas forem do tema de hoje, que é a libertação do espírito, certo? Então aqui, Beto, chegou, está com o microfone? Não, quem está? Boa noite, gente. Boa noite. Eu me comprometi, eu vim na sexta-feira, não vim na segunda também. E aí acabei falando demais, então...
Então vou me conter. Mas isso é bom. Algo que você falou aí me chamou a atenção sobre a libertação do espírito. Você falou se a questão da libertação é redundante. Então, assim... Em relação ao espírito, né? Quando eu falo espírito, eu já penso que o espírito é imortal, já penso que o espírito ele é imortal, livre. é livre, mas quando ele está encarnado, né? E nós estamos aqui acordados, ele está preso à matéria. Então, nesse momento, pode-se dizer que ele é totalmente livre ou ele é podado pelas condições que nós temos. Porque quando a gente dorme, ele tem o desdobramento, ele se desloca, né? Próxima aula é ela, anota aí. Ele se desloca no sonho, no sonambulismo, uma série de coisas, então, de situações. Mas e quando eu estou aqui assim conversando com você e nem tudo ele pode fazer porque ele está preso aqui ao corpo, à matéria. Aí é redundante falar de libertação ou Roberto, de liberdade? Já anotou? Não pode perder esses alunos. A próxima aula já sabe que é ela que vai fazer. Já concluiu minha aula, pronto, já podemos encerrar por aqui. Então, é claro, o espírito goza de uma relativa liberdade, né? Porque dialeticamente a gente passa por 2 períodos, né? Um que a gente goza de uma liberdade maior, fora do embotamento material, e um outro que também há uma certa liberdade, mas tem algumas limitações que são impostas pela matéria. Então, perfeito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para que a gente... Esqueci aqui o passador. Para que a gente balize o nosso tema, a gente tem alguns objetivos para cumprir. E o objetivo geral é demonstrar de forma clara que a vida no corpo é para o espírito um estágio de sua evolução. Então, como já vimos, o espírito foi criado como princípio espiritual. E ele, se apropriando da matéria, ele evolui. Uma vez que ele alcança a complexidade de animar corpos humanos, ele se torna espírito e continua a sua trajetória. Porque aí, então, o espírito, na sua forma mais rudimentar, mais primitiva, ele precisa se desenvolver, né? E nós fizemos até uma brincadeira na aula 3, não sei se vocês se lembram, porque é aquela escala evolutiva de Kardec, né, que é a escala espírita, ela vai dizer que existem 3 grandes categorias: os espíritos imperfeitos, dos quais nós vimos aqui que nós não somos mais, os espíritos bons, né, que tem um leque imenso de espíritos, e os espíritos puros, que eu me recordo naquele dia só haviam 2 aqui, eu e mais alguém, acho que era o Vinícius, né, que estava aqui, não? Pois é, eu também não, é muito amor à humanidade, que leviano, né, falando uma coisa dessa. Pois é, então, brincadeiras à parte, então a gente entendeu que a nossa trajetória é chegarmos a espíritos puros, né? Então, nós continuaremos nessa evolução. E para o espírito, não há a involução. Aliás, eu não sei nem se há essa palavra, involuir, mas retroagir evolutivamente. Talvez seja isso mais apropriado à fala. Não tem como. Uma vez conquistados os talentos, as habilidades, o conhecimento, a vivência das emoções, é nosso. A gente não perde isso. Por uma escolha, a gente pode até estagnar por um momento. Eu tenho um amigo, que ele mora no Rio, mas ele morou um tempo aqui na Bahia, e ele às vezes dizia assim, se referindo a alguém, né, aquele fulano, aquela pessoa, é uma reencarnação perdida. Porque dizia que a pessoa estava ali estagnada, né, não estava nem aí, nem chegando. Então, ele dizia, é uma encarnação perdida. É o termo que ele utilizava. Então, de certa forma, a gente entende que é possível, né? Porque tem essas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas, né, com a sua trajetória de evolução, ou talvez ainda não. Deverá chegar um momento em que se atentarão a isso, mas ainda não. Mas isso é possível por muito tempo? Claro que não. Porque tem uma mãozinha, que eu gosto de dizer, que é a mão do amor, que vai nos empurrar.
E não tem como você estagnar por muito tempo. Você vai ficar ali um tempinho marcando o passo, mas daqui a pouco essa mão do amor, que algumas vezes chamam de dor, ela vai te empurrar. Não tem jeito. Vai ter que avançar. Então, é assim que acontece. E as reencarnações, que é um tema que nós falaremos a partir da aula 6ª, né, na próxima semana, né, a aula 6, a 7 a 8, vão falar sobre reencarnação. Já estou dando uma palhinha dos nossos próximos temas. Então, a reencarnação é esse mecanismo que propulsiona essa evolução. É através dela que a gente vai chegar a ser espírito puro. Ok? Bom, então, ainda nossos objetivos, explicar os fenômenos da emancipação da alma, tais como o sono, os sonhos, a morte aparente, o desdobramento, sonambulismo e etc. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida. A gente fala, essa frase aí sempre me perturba um pouco, porque é tão fácil ali, tão natural desencarnar, que dá até vontade, né? Então eu gosto de, peraí, alto lá. Nada disso, gente, nada disso. A gente só vai entender que de fato é algo natural, a gente só passa é uma transição de uma dimensão para outra, né? Mas ninguém está desejando aqui, nem precisa desejar, tudo na sua hora, né? Então, falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio, proporcionar aos alunos a compreensão de que viver é educar-se para a morte, porque é algo inevitável. Sabemos, né, que isso, se tem algo que a gente pode dizer que estamos fadados a isso, é a essa morte do corpo físico. Bom, isso me remete a pensar de que algumas vezes a gente fala em morte, outras vezes, e nós espíritas falamos muito em desencarne, né, em desencarnar, e qual é o mais apropriado? O que vocês acham? Do que a gente está se referindo, né? Ao espírito ou à matéria? Perfeito. Roberto, você tem que anotar esse nome logo. Então, ó, se a gente está se referindo ao corpo, então morre. O corpo morre, né? Então é a morte, a gente está se referindo à morte do físico, do biológico, do corpo físico. Mas quando a gente está se referindo ao espírito que somos, ele desencarna, né? Sai da carne, desse arcabouço carnal, né? Biológico. Então, é desencarna. Então, quando a gente está falando desencarna, está se referindo ao espírito. Morte, está se referindo ao corpo físico. Então, a morte, ela não tem uma varinha mágica de transformação de ninguém. Seremos o que somos. Aquilo que a gente emprega aqui de empenho no nosso desenvolvimento para a nossa evolução, que acabamos de falar, é exatamente a bagagem que a gente vai levar quando passar por essa transição, também chamada de morte. Então, é isso aí. E sobre isso falaremos hoje. Começando com uma frase aqui de Adenauer Novaes, que está no livro de vocês, no livro Conhecendo o Espiritismo, que diz assim, olha, não só após a morte o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. E como seria isso? Bom, vou dar uma notícia bombástica para vocês. Vocês se lembram que na aula 3 a gente falou, eu até enfatizei, falei, olha, tal do perispírito, vamos aprender essa palavra, guardem aí, porque é importante. Vamos ter, as próximas aulas a gente vai estar sempre falando de novo nele. Hoje a gente vai falar bastante no perispírito, porque toda noite, quando a gente vai dormir, quer vocês queiram ou não, quer vocês saibam ou não, o espírito que vocês são vai passear. Sabia disso? Quem fica ali na cama, deitado ali, descansando, é só essa casca grosseira que a gente tem, que é o corpo físico, e o espírito se aproveita. Quem precisa de descanso, quem precisa de refazimento, né, para reorganizar as moléculas, para reorganizar o físico, restaurar as energias físicas, é o corpo. O espírito não precisa disso. E ele toda noite vai dar as suas voltinhas. E isso é possível de que forma?
Quem é que se lembra lá da aula do perispírito que capacita essa possibilidade de projetar a consciência? Olha quantas palavras explicam isso, né? Projetar a consciência, que é tirar a consciência de uma dimensão física para uma dimensão espiritual, desdobrar, porque os corpos estão, né, em dobra, desdobrar, estão se descoincidindo, né? A descoincidência corpórea também é uma palavra. Outra utilizada para isso, viagem astral. A gente às vezes ouve, né? Viagem astral, o espírito está viajando. Todas essas palavras querem falar sobre esse fenômeno da libertação do espírito. E eu perguntei e ninguém falou, né? Qual é a deixa o Tarumã. Eu acredito que pelo perispírito ligado ao corpo, sempre vinculado pelo cordão de prata, né? Pelo cordão de prata, estrelinha para ela. Então, dentre os corpos do perispírito, porque entendemos que o perispírito não é apenas um corpo, né? Ele é praticamente um organismo, são algumas nuances, são corpos, e cada um desses corpos tem propriedade, tem funções específicas, né? Aí a gente tem um corpo que está muito ligado, e até se diz, ele está ligado molécula a molécula ao corpo físico. Esse corpo é chamado duplo etérico, e ele é um corpo energético. Mas Einstein falou para a gente que a energia é matéria, né? Então a energia, a matéria é a energia condensada. Então, energia é matéria. E esse corpo é um corpo energético. A partir dele, ele está acoplado ao corpo físico, molécula a molécula, como a gente diz, e a partir dele saem alguns enlaces e que formam como se fosse um cordão prateado, daí, né, ser chamado de cordão de prata. Esse enlace fluídico energético, ele tem a distância ilimitada da dimensão espiritual. Ele tem a capacidade elástica ilimitada da dimensão espiritual. Então, quer dizer, a gente pode estar ali, significa que a gente pode estar ali dormindo, corpo físico, né? E que o perispírito, né, ligado ao corpo físico por esse enlace, chamado de cordão de prata, que ilimitadamente se estica, ele pode ir para o outro lado do mundo e retornar imediatamente e se acoplar novamente sem nenhum problema. Aliás, fazemos isso todos os dias. Então, aquelas pessoas falam, mas puxa, isso comigo não acontece. Você só não sabe que acontece, mas acontece toda noite. Então, adoro dizer isso, quer saiba ou não, quer queira ou não, isso acontece toda noite. Beleza, tem duas perguntas aqui, deixa Tarumã pode ir lá atrás e Oi, vamos raciocinar. Vamos. Quando nós nos libertamos à noite, nós somos ligados por essa... Cordão de prata. Pelo cordão de prata. Nós somos mais de 8 milhões no mundo, né? E todas as pessoas que estão encarnados, você está dizendo? Encarnados. Encarnados. Seres encarnados. Então, saem à noite. Vamos saber, milhares e milhares. Eu posso pensar que o cordão é como uma frequência de rádio, né? Aí você vai entrar naquela frequência e você vai para onde for, a frequência vai continuar. Mas você sabe que quando tem muitas rádios, as frequências se confundem. Pensando também que tem muitas pessoas que após certa idade acordam 3, 4, 5 vezes por noite. Então não dá nem chance dele ir para lá, para fora, ele tem que voltar toda hora. Como é que a gente gerencia isso? Então, primeiro que o próprio orbe já facilita isso para a gente, né? Porque não é noite no mundo todo, o tempo todo, e não é dia o tempo todo, né? Então, a gente tem 4 períodos aí de noite para que atinja. Para que a gente atinja a condição de relaxamento corpóreo, para que o espírito possa se libertar, a gente precisa ter atingido uma fase do sono, que é aquele sono REM. Eu esqueci o nome dela, como é que pode? Não posso nem falar isso, que esqueci. Eu ia chamar ela aqui. Juliana, esqueci o nome dela. Eu ia falar que tinha uma pessoa aqui, Juliana. Mas o Itarumã está aguardando lá atrás, que tem uma pergunta. Então, o que a gente estava falando mesmo? Esqueci. É sobre
A frequência, isso aí. Então, tem um momento para que isso aconteça, né? Que é quando chega no sono REM. Então, quando acontece aquilo, aí sim o espírito consegue se libertar. Se a gente dividir, nós vamos ter 4/4 do dia em que isso vai estar acontecendo em algum lugar no mundo. Então, se a gente está falando hoje de 8 bilhões, eu não sei, depois da pandemia talvez seja um pouco menos, mas vamos falar de 8 bilhões, nem tanto assim, né? Talvez agora essa guerra aí deve bagunçar mais do que isso. Também pouco. Então, tá bom. Vamos considerar 8 milhões. Então, 8 milhões, a gente vai ter 2 milhões aí, considerando o quarto, né? Então, 2 milhões espalhados. A tecnologia que é utilizada dessa sintonia de frequência suporta isso e muito mais, porque a gente ainda tem uma reserva, porque são 8 bilhões encarnados. Mas tem a galera que está desencarnada, ainda que os que estão desencarnados não têm o cordão de prata, essa é a diferença. Só tem o cordão de prata quem está ligado a um corpo, né, que é a âncora ali, né, que vai guiar. Então, isso não tem problema, porque a gente pode viajar aí que não vai embolar, não vai, né, pensa assim, puxa, dei umas voltas aqui, quando voltar ficou preso o cordão. Não vai acontecer, a gente chega numa boa, tranquilinho, não tem problema nenhum. Ok? Boa noite. Boa. Queria fazer uma pergunta. Pois não. Olha só, o espírito é o efeito da mente ou vice-versa? O espírito é um Por exemplo, efeito da o mente. que é que eu conceituo como mente? Isso é Uhum. importante. Mente, o pensamento é uma causa, é um efeito, certo? Perfeito. Ora, nós temos 5 sentidos de fato. Tudo que fere 5 sentidos, nós acreditamos, porque chega no corpo físico. Concluímos, então, que, segundo Allan Kardec, a física já fala, todo efeito existe uma causa. Para Allan Kardec, todo efeito inteligente, a causa, em tese, tem que ser inteligente. Aí, vamos lá, o pensamento é um efeito não tátil. Ora, produzido por quem? Pela mente. Em tese, a mente teria que ser não tátil. E entende mente diferente de cérebro, naturalmente. Perfeito. Então, calculemos, o espírito é uma projeção da mente ou vice-versa? Como é o seu nome? Desculpa. Marco. Marco, eu queria que a gente tivesse aí talvez umas 3 horas para a gente falar sobre esse tema, porque merecia. Eu vou tentar dar uma compactada, porque sobre o espírito e sobre a mente, a gente falou 2 aulas atrás. Perdão, mas realmente eu faltei. Não tem problema. Então, por isso eu vou falar um pouco. Na verdade, assim, admitimos que o espírito ele é uma singularidade não material. Tudo e qualquer coisa que a gente fale, inclusive a mente, ele é um órgão material, porque a mente ela está situada lá no perispírito. E ela vai atuar sobre os corpos do espírito, porque são alguns corpos periespirituais, são corpos energéticos, até o corpo físico. No corpo físico, a ação vai ser através do cérebro, que é o órgão que vai estar conectado com a mente. Tem lá uma glândulazinha chamada pineal, que é uma anteninha que vai conectar lá para esse comando. Então, toda e qualquer ação sobre a mente é do espírito, é da usina. O pensamento, de fato, é uma energia emanada, comandada pelo espírito. O espírito é o protagonista da história, ele comanda tudo. E a mente é um órgão espiritual que está a serviço, sendo comandado pelo espírito. Sim, muito sinteticamente é isso. A gente poderia elaborar um pouco mais para a sua pergunta, que foi muito boa, mas a gente vai sair muito do nosso tema de hoje, porque isso foi o tema de 2 aulas atrás, que foi aquela terceira aula. Se você tiver se matriculado depois dessa aula, você vai ter oportunidade de refazer. A gente vai anunciar aí as aulas de reposição, que chegarão em breve. Ok? Mas muito boa a sua pergunta. A minha dúvida é a respeito da viagem astral, né? Algumas pessoas têm consciência, outras não. É possível a pessoa desenvolver a consciência de uma viagem astral? Perfeitamente. A gente vai ter um ciclo aqui. Aliás, a gente vai ter alguns slides aqui ainda nessa noite que vai falar sobre isso, mas eu estou antecipando porque eu gosto assim de bater papo.
Havia até o semestre passado uma pós-graduação que o tema era o desdobramento. Então a gente só estudava na pós sobre o desdobramento. Eu trabalhei ainda trabalho como monitor agora, mas eu fui coordenador dessa pós e eu dizia para os alunos o seguinte: ninguém aprende a desdobrar, porque isso, desde quando você nasceu e antes disso, você já fazia. Você aprende a ter consciência que desdobra. Então, isso é possível. Aí tem uma infinidade de técnicas, de exercícios que a gente faz. Então, isso é possível. É igual aprender a andar de bicicleta. Então, todo mundo aprende a ter essa consciência. Como? Desculpa, eu nem ouvi. Se você for para esse grupo, agora é um grupo de estudos. Ele não é mais ele perdeu a categoria de pós-graduação, passou a ser grupo de estudo, até porque exige uma continuidade. Por exemplo, na pós você vai lá e faz a pós, acabou, né? Você já está pós-graduado e pronto, né? Agora, quando é um grupo de estudos, é contínuo, você continua estudando aquilo, né? Porque o desdobramento exige isso. Então, ele passou a ser um grupo de estudo. E a pós-graduação passou a ter outras linhas de pesquisas. Pode, desde que existem critérios. A gente aqui, por enquanto, está no curso básico, então a gente ainda só pode curso básico. Depois disso, me parece que para o grupo de estudos da desdobramento é o ciclo 7. Depois que você estiver no ciclo 7, você já pode ir para esse grupo e continuar a ULIA. E tem outros grupos de estudos que tem o sentir Deus, né? Sentir o divino. Não, reencarnação é pós. É que eu estou. Esses são passe é pós, aí é pós-graduação. Eu estou na pós da reencarnação, como coordenador lá. Pois não. No caso, esse trabalho desse grupo de estudo seria mais para fazerem trabalhos espirituais durante o sono, não é isso? O objetivo, não fazer turismo planetário ou intergaláctico. Não. Aí a agência de turismo a gente não abriu ainda, não. Na verdade, a gente dá algum propósito, porque há que haver um motivo para que você faça isso, né? Então a gente acaba dando algum propósito para isso. Mas a viagem de passeio a gente não está fazendo no momento, não. Pode ser que mais na frente a gente, a gente promova algumas viagens turísticas e tal. Eu adoraria ir a Assis, porque teve essa viagem aqui há pouco tempo e eu não pude fazer, então eu adoraria, né, se fosse no desdobramento, mas não, a gente está indo só para trabalhar mesmo, por enquanto é só para trabalhar. Pois não, deixa só ali, aí você já vem para você aqui. Luiz, ele fez uma pergunta que terminou que você não respondeu. Aquela pessoa que não dorme direito, né? Que acorda não sei quantas vezes na noite. Tem dificuldade. Como é que se dá esse processo? É a pessoa que acorda cansada de manhã, né? Isso. Vamos falar sobre isso. Outra coisa assim também, eu nunca sonho. Ou seja, eu não me lembro de jeito nenhum do que eu fico fazendo durante meu sono. E qual é o objetivo dessa saída do corpo? Então, foram 3 perguntas. Uma que ele fez que eu queria que esclarecesse, essa pessoa que não dorme, que muitas vezes acontece comigo. Eu acordo várias vezes na noite. Então, provavelmente, até você, de manhã, quando você acorda, você tem um certo cansaço, né? Algo que mereceria dormir um pouco mais. Na verdade, eu passei por um período assim, agora já estou dormindo bem. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Aquela pessoa que acorda 2, 3, 4 vezes na noite. Como é que se dá isso? Né? Então, se a sua pergunta é com relação assim, há algum prejuízo, algo especial? Não há. Porque, na verdade, quando o corpo dorme, descansa, é para o refazimento físico do corpo. O espírito não precisa disso. Agora, ele pode aproveitar esse tempo para o seu desenvolvimento. Então, a gente pode... Eu vou contar uma história para vocês, aproveitar que minha esposa não está aqui. Quando eu era jovem há pouco tempo, hoje eu sou jovem há muito tempo, né? Mas quando eu era jovem há pouco tempo, né,
éramos 3 irmãos, eu e mais 2. Meu pai militar, imagina que chegava de noite, ele entrava no quarto, acho que ele achava que era a Ordem Unida, porque ele obrigava a gente a rezar. Já rezaram? Aí a gente tinha que ajoelhar do lado da cama e ficar ali, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso. Aí imagina, 15 anos, 16 anos, estava pensando naquela gatinha que tinha conhecido lá na escola, né? Estava pensando na balada, naquela época eu nem falava balada, nem lembro mais, já tanta coisa que muda, nem lembro como é que fala, festa, sei lá o quê. Pensando na festa, na balada, na gatinha, eu ia lá estar preocupado com rezar ali, né? Mas o general obrigava a gente a rezar ali do lado da cama. Sabe qual era a ideia dele? Ele já sabia disso, a gente não. Era que naquele momento ali, antes de dormir, que a gente entrasse numa oração para que a vibração, né, pudesse ser uma vibração melhor e quando o corpo descansasse, o espírito pudesse ir para um lugar de uma boa vibração, né? Algo que pudesse ser, no mínimo, importante, né? de avanço, ou de aprendizado, de estudo, enfim. Era a ideia dele e era uma ideia correta, a gente não sabia disso. Então, a gente era Ave Maria, Pai Nosso que está no céu, doido para deitar de novo lá e ir dormir. Bom, qual é a importância disso? Quando a gente consegue, então, entrar numa sintonia e que você vai para um bom lugar, onde você vai ter coisas edificantes, né? Desenvolvimento, opa, é um ganho para o espírito. Agora, se você não consegue isso, e nem todo mundo, às vezes o espírito ele se desliga, mas ele não consegue se afastar, ele acaba ficando por ali. Então, esse esforço, né, de vai e volta, o corpo físico não consegue chegar naquele determinada profundidade, vamos chamar assim, de sono, aí o físico não se restaura. Agora, alguns motivos que podem ocorrer são físicos, às vezes algum distúrbio do sono, às vezes alguma hipersensibilidade aos estímulos físicos, locais, né? Às vezes, o que eu vou falar agora parece brincadeira, mas às vezes um colchão, né, deixa a gente numa condição de estímulo físico e você não consegue libertar o espírito e acaba se exaurindo, tanto energeticamente quanto fisicamente no dia seguinte. Então, é preciso que faça uma busca primeiro, se não tem nenhum distúrbio, essas coisas todas. Agora, perdas para o espírito não terá. Você perde apenas a oportunidade de um avanço melhor, de poder estar aproveitando melhor esse tempo que o corpo não poderia estar junto, porque ele precisa estar ali se refazendo, e o espírito não precisa daquele refazimento, então ele poderia se afastar. Tem uma pergunta aqui, depois vai para aí. Essa era a primeira, agora tinha uma outra, desculpa, tinha um desdobramento. Que é o avanço, exatamente. E o fato de seu sonho não me lembro. Você sonha. Você só não lembra. Aí a gente entraria num aspecto psicológico, né? Mas todo mundo sonha toda noite, às vezes mais de um sonho, você só não lembra. Aí existem mecanismos psíquicos de proteção, às vezes você não está ainda preparado, ou não vai poder lidar com aquilo, não vai poder dar conta daquilo, então você não lembra. O sonho é o retrato dessa ida do espírito, não pode ser uma outra coisa? Bom, a gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai chegar lá. Vão ter uns slides aí que a gente vai falar só do sono, aí então a gente fala sobre isso, para não antecipar o slide. Na verdade, você já me respondeu, que eu queria saber que você tinha falado que o espírito sai para poder o corpo descansar. Uhum. E aí era a função dele quando sai, né? O que é que faria? Se iria para algum processo evolutivo ou qual era o perâmbulo que ele falia? Se ele vai fazer algum lugar indicado, se ele vai para lugares específicos, então, né, para fazer seu processo. É boa essa pergunta, porque normalmente a gente vai para o local onde você se afinize vibratoriamente. O que significa isso? Olha o general que pedia para a gente rezar. Por quê? Ele imaginava que através da oração a gente fosse entrar numa sintonia que pudesse, sei lá, ele era católico, então já desencarnou. Então, talvez fosse para uma igreja espiritual, né? Acho que podia ser essa a ideia.
mas a gente estava pensando na balada. Aí você deitava ali, dormia o corpo e o espírito ia para balada, porque você é atraído naturalmente para a mesma frequência que você está vibrando. Se você está vibrando a balada, você vai para a balada. Se você está vibrando a oração, a prece, você vai para um local que tem essa mesma sintonia. Então, essa é a frequência que vai te direcionar, né? A sua vibração que vai te fazer ser atraído naturalmente para um local. Não é só do momento, aí é um pouco mais complexo. É a sua vibração, mas a daquele momento ajuda, ela define o direcionamento. Imagina que você é uma pessoa muito agitada, uma pessoa que está envolvida com um monte de coisa, mesmo que naquela horinha ali você se contenha, você vai ter um atenuante, mas você ainda vai para uma balada menos agitada. Tô brincando assim, mas é porque você traz essa frequência, né? Então, mesmo que você faça ali aquele momento, não vai ser o balizador total, ok? Mas a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso com slides ali. Eu acho que eu estou no primeiro slide ainda, nem passei nenhum. Você furou falou. fila. Não, ela disse que já respondeu. Eu estou direitinho então hoje. Pronto, então, não furou, pronto. Sobre isso que você falou, que você pode não ter prejuízo, né? Você pode ter um ganho, a depender de onde você vá, mas você pode não ter prejuízo. Mas, assim, nos livros de André Luiz, né? O que é que acontece? Quando você está dormindo, você pode... Seu espírito está muito inquieto, ou ele está obsediado, ou ele está preso a alguém. Você encontra os seus algozes, os seus obsessores. Exatamente. Não, durante você encarnado, ou você no corpo, né, encarnado, você no corpo, e aí você pode estar sofrendo algum tipo de obsessão, ou uma série de coisas. Né? A questão dos vícios que atraem, a questão da falta de alguém que desencarnou, tudo isso. Então, quando você dorme, que ele sai, não é uma oportunidade que você está tendo ali. Você pode tanto estar se encontrando com o seu mentor e seguindo para algum lugar para aprender, que aí você só deixaria de avançar, como também você deixaria de estar fazendo, assim, encontrando com alguém que você precisa naquele momento para acalmar o seu espírito enquanto estiver no corpo, como um tratamento, ou um tratamento, né, nas casas espirituais que a gente sabe que tem dos desencarnados, né, na erraticidade. Então, de certa forma, não chega a ser um prejuízo? Você deixa de ser ajudado na hora que está necessitado? Então, se você tem consciência disso, se você já aprendeu sobre isso e tem a habilidade e a condição desse controle, talvez um autocontrole, se você não utiliza o que você aprendeu, se você não utiliza a sua habilidade nesse sentido, talvez seja. Só que o fato é que a gente está falando que isso é possível e isso ocorre todas as noites para toda uma população. A gente acabou de falar em 8 bilhões de pessoas. Quantas desses bilhões de pessoas têm esse controle, essa consciência, para que isso possa ser algo em que você não utilizou da melhor maneira, e aí, então, considerado um prejuízo? Poucas pessoas. Então, não é. Imagina que o muçulmano, que está lá do outro lado, e o pensamento dele é completamente diferente. Ele vai, à noite, vai desdobrar? Vai. Ele vai reencarnar? Vai. Tudo que a gente está falando aqui, porque são coisas inerentes ao espírito, vai acontecer. Mas ele não tem consciência daquilo, para ele é outra coisa. Então, não é prejuízo. Você não pode ser penalizado, entre aspas, você não pode ser penalizado de algo que você não sabe, né? A ignorância favorece isso, né, de certa forma. Bom, mas vamos avançar um pouquinho então aqui para... A gente falou lá do cordão de prata, então olha só, a forma do perispírito, corpo espiritual, que geralmente vemos é igual ao nosso corpo físico, idêntico, com órgãos, tecidos, pele
etc. Quando estamos no mundo espiritual, desdobrados, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual mais denso, que é aquela parte mais externa, né? O corpo astral. Idêntico ao nosso corpo físico, e também não percebemos o cordão de prata. Isso também é relativo desse texto aí, porque a gente já ouviu relatos de pessoas em desdobramento que perceberam sim o cordão de prata. Então não é uma regra fixa, não. Pode ter alguém que perceba sim, mas em vias de regra, não. Ela está lá como encontrando uma pessoa como outra qualquer, né? Ele fica ali meio transparente. Então, a emancipação ou libertação do espírito, né, estudando as propriedades do perispírito, notaremos que ele está em íntimo contato com o corpo físico, molécula a molécula, de tal forma que o espírito terá liberdade completa apenas após a morte, do envoltório material. Já falamos sobre isso, né? Então, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a este, por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos, todas as noites, né? Bom, então, a gente está vendo que, de uma forma didática, isso vai ocorrer de duas formas. Então, a gente tem uma forma de libertação que podemos chamar de parcial, né, que ela vai ocorrer quando, em alguns momentos, não vou dizer só no sono não, porque a gente vai pontuar aqui que tem outros momentos que isso ocorre. E a gente tem uma forma de libertação total, então é quando ocorre a morte do corpo físico, então a libertação é total, aí o espírito está livre daquele embotamento material. E o que ocorre é que ainda dividimos em duas etapas, porque da forma parcial, ela pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser espontânea, que é aquela que ocorre naturalmente. E segundo, ela pode ser provocada. Então, quais são essas situações? Deixa eu chegar ao Itarumã, que acho que está mais perto. Chegar para você. Quais essas condições? Por exemplo, o sono, você deita ali e dorme naturalmente. O sonambulismo, a gente vai falar sobre ele. O desdobramento, né, porque você deitou, relaxou, desdobrou. A catalepsia, falaremos sobre a letargia, a síncope, né, que é o desmaio. E o coma. O coma não é o coma induzido ali, né? O coma por trauma ou por uma situação dessas. E o provocado, o desdobramento. Eu posso sentar aqui agora, entrar num relaxamento e provocar esse desdobramento. Então, eu posso fazer isso. A hipnose, né? A gente pode, através da hipnose, promover... Participou, né? A gente estava numa festa aí que teve hipnose, muito bacana, né? E o coma induzido. Então, através de medicação, de drogas, né? A gente pode levar o paciente a um estado comatoso. Então, ele pode estar nas duas condições. Você quer perguntar logo para avançar? Rapidinho. Quando a morte é brusca, né? Morte do corpo brusca, acidental, tudo isso, inclusive nesse livro de Adenauer, a gente leu, o corpo ainda fica, vamos dizer, ligado, o espírito ainda fica ligado ao corpo, se for muito rápido, brusco, até ele entender como se deu isso. O cordão foi rompido ou não, e ele está, assim, porque ele fica preso ali, já me disseram assim, uma vez em um estudo, né? Assim, eu quero ser cremado, eu não quero ser... A doação de órgãos, o corpo libera logo tudo, porque é uma boa causa, o espírito está livre, não vai sentir nada. Mas, assim, você leva, em média, 72 horas para se desligar. Como é isso? A gente vai ter... Eu vou dar uma palhinha, mas a gente vai ter um slide ali que vai ter, inclusive, a sequência de como ocorre o desligamento. Então, acho que você vai entender melhor quando a gente chegar no próprio slide que vai falar sobre o desencarne. Aí a gente vai entender melhor. Bom, então eu vou seguindo aqui por enquanto. Então, a gente tem, da forma parcial, o que é parcial? É aquela libertação
que você vai e volta, né? Você está ainda ligado ao corpo, né? Então, isso, por exemplo, desmaiou, o espírito está liberto, né? Sabe, não sei se já aconteceu com vocês, mas, de novo, quando eu era jovem há pouco tempo, e até tem uma coisa curiosa, às vezes eu estava assim, aí sabe que dava aquele negócio, parece que você está caindo, dá uma sensação, já aconteceu com vocês? Sabe o que meu pai falava? Que era crescendo, que era o corpo que estava crescendo. Imagina que se fosse crescendo, eu hoje tinha 3,80 metros, se ele tivesse razão, né? Aí, 1,65 m. Então, não era isso mesmo, né? Era o perispírito que se afastava do corpo físico e quando ele retorna, que encaixa no corpo, te dá aquela sensação de queda, né? Parece que você está caindo. Isso, às vezes você está na cadeira, na cama, pode ser em qualquer lugar. Você está bem apoiado, mas te dá aquela sensação de queda. É aquele instante, aquele milésimo de segundo que o espírito se afastou e que, oh, meu Deus do céu, ai, eu não posso perder meu emprego. Eu quebro esse negócio aqui. Então, ainda bem que sentiu que o futebol, né, matou aqui, tá boa. Né? Deu um rau. Então, enfim, voltando, né, para o que interessa, a gente vai passar, né? Então, pronto, que bom, porque eu tinha esquecido mesmo o que eu estava falando. Então, no total, o que acontece? Também tem espontâneo e provocado. Por quê? No desligamento total do espírito, ele tem um desencarne natural, né? Extinguiu, me lembrei que eu ia falar, extinguiu toda a sua energia vital e aí, naturalmente, ele se desliga do corpo. Eu ia falar sobre isso, o que você falava é o seguinte, lembra que a gente falou que tem um corpo chamado duplo etérico, que ele está junto com o corpo físico? Esse duplo etérico, ele morre junto com o corpo físico, porque ele é um corpo energético. E a partir dele é que sai um chumacho de energia que vira o cordão de prata, que não é um elástico só, a gente trata ele, o ciclo 1 todo a gente vai chamar ele de o cordão de prata. No ciclo 2, que a gente vai estudar o perispírito, aí vocês vão entender que são vários enlaces lá. Tem enlaces que ligam a centros de força, um mental, um motor. Já aconteceu com vocês também, de noite, você está lá dando aquela cochiladinha assim, quase indo dormir e tal, e de repente você quer acordar, você está consciente já, você já está sabendo que você está ali, mas não consegue mexer o corpo, te dá aquela paralisia, e aí entra um pavor, né? Porque você não consegue mover o corpo e tal. Sabe o que aconteceu? Os centros de ligação entre o perispírito e o corpo físico se desligaram por um momento, porque isso acontece assim. Quando retornou, o centro cognitivo, o mental, já estão conectados, você tem noção, consciência do que está acontecendo, mas o motor não se conectou ainda, você não consegue mexer o seu corpo. Então, dá aquela sensação ruim. Então, esses centros de forças, esses enlaces passam por esse cordão. E aí o que acontece? Uma morte precoce, que foi o que você perguntou. O cordão de prata é cortado ali, tchuf, né? Imediatamente. Aí o que acontece? Você tem uma energia, quando a gente inicia a reencarnação, isso a gente vai falar na próxima semana, você ganha uma carga, uma bateria, uma energia chamada energia vital. E essa energia está programada para durar a longevidade da sua encarnação. Então, 80, 90 anos, né? É o que está programado. Você tem lá energia para isso tudo. Se, de repente, por uma imprudência, por algo que ocorreu, você cortou o cordão de prata, morreu, desencarnou, o corpo físico morre. Só que o corpo físico morre e o duplo etérico está impregnado de energia vital. Aí o que acontece? Não é que você está ligado a ele, que você não está ligado a ele, mas você fica atraído a ele. E aí tem sofrimento, tem consequência. Por quê? O corpo está em decomposição e você está lá atraído, percebendo o que está ocorrendo lá. E isso gera uma outra coisa que nas aulas de obsessão a gente vai falar, que é uma obsessão que é o vampirismo, porque tem espíritos que querem sorver aquela energia. Então eles querem chegar ali para se aproveitar daquela energia, né? Quando eu li essa parte do livro do vampirismo, eu comecei a ter medo. Por isso você perguntou, alguém aqui tem medo de espírito? Uhum. E aí quando eu li essa questão do vampirismo, o bom de saber, né? O bom de saber é que você vai se cuidar, não vai
deixar que aconteça. Vamos para lá. A outra questão é essa do sono Sim. que você falou, que eu achei interessante, que também eu li ali, você está dormindo, você está paralisado, seu corpo fica paralisado, né? E aí você está querendo acordar e você está paralisado. Eu vou Quem parar bronca de falar. já viu, né? Eu vou parar de falar. E quando é ao contrário? Por exemplo, você está dormindo, você sabe que você está sonhando, você está no meio do sonho, mas você está com a sensação de que você está acordado, porque você percebe que você está na sua cama, você está naquele ambiente, mas ao mesmo tempo você não está... Aí você já está desdobrado e com um certo nível. Existe uma escala até, tem um autor, Valdo Vieira, ele trabalhou com Chico Xavier, né, e ele se desligou do movimento espírita, né, criou um instituto chamado de Conscienciologia, mudou alguns nomes que eram utilizados para desancorar o fenômeno da religião e trazer para a ciência. Então, ele mudou alguns nomes e tal, e ele criou uma escala de consciência, que é para saber que nível de consciência você teve quando a sua consciência estava projetada, ou seja, aqui, ó, matéria física, né, dimensão física, aqui dimensão espiritual. Então, ó, projetei a consciência para essa dimensão. Nessa dimensão, eu me lembro que o Marcos falou sobre aferir a realidade através dos 5 sentidos. Foi isso, Marcos? Isso na dimensão física, porque aqui, ó, na dimensão física, eu tenho esses 5 órgãos, né, esses 5 instrumentos que aferem a realidade material. Mas quando eu estou nessa realidade aqui, que aliás não é mais tridimensional, é quadridimensional, é a 4ª dimensão, não é mais os 5 sentidos, morreu, aquilo lá é o corpo físico. Aqui eu tenho o perispírito, que é o órgão que é pleno, né? É muito mais capaz do que os 5 sentidos, que vão aferir essa realidade. Então, esse perispírito é que vai estar percebendo o ambiente, percebendo que até que o próprio corpo está ali dormindo, você está sabendo tudo, mas você está desdobrado com um determinado nível de consciência, porque 100% de consciência é algo muito raro. Tem uma escalinha que ajuda a gente a entender isso, né? É possível, mas é muito raro. Mas a gente tem sempre um certo nível de consciência. Vamos aí atrás para poder avançar. Essa sensação motora de você estar paralisado, quanto tempo em média isso pode acontecer? Uma coisa bacana do espiritismo é assim, algumas coisas não têm uma resposta assim incisiva, porque não tem uma regra, não é como uma receita de bolo. Somos singularidades. E aquilo que eu posso até relatar, que eu tenho uma experiência em desdobramento, né, eu tenho alguns relatos para fazer sobre isso, tudo isso que eu possa dizer a respeito, talvez não sirva para você, mas talvez sirva para uma outra pessoa, porque é um pouco mais parecido e tal. Então, somos singularidades. Então, pode ser que para você dure 10 minutos, para uma outra pessoa 1 segundo, para uma outra não é igual para todo mundo. Se poderiam ser muitos minutos. Pode ser. Normalmente não. Normalmente a angústia que isso dá, né, em 2 segundos parece uma eternidade, mas são coisas assim muito breves, muito rápidas mesmo. Eu tive uma experiência dessa e foi algo em torno de 2, 3 minutos. Por isso que eu estou perguntando se é possível. Então, é possível sim, mas não é igual para todo mundo. A gente não pode dizer, toda vez que isso acontece são 3 minutos. Não dá para saber. Pode ser que sejam 3 segundos e você tenha uma angústia da sensação, né, de não ter controle do seu próprio corpo tão grande quanto alguém que ficou 10 minutos ou tempo diferente. Ok? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rivanildo. Tudo bom, Rivanildo? Tem alguma relação do sonho com essa libertação do espírito? Um exemplo, sonhar frequentemente com a mesma coisa e as mesmas pessoas, só que em posições diferentes de a realidade. E isso acontecer com muita frequência. Me permita uma coisinha. A gente vai falar, eu estou tentando chegar nesse slide, a gente vai chegar no slide do sonho, e aí a gente vai falar, eu trouxe hoje, tem uma infinidade de tipos de sonhos, mas eu trouxe hoje 3 tipos de sonho para a gente discutir, e aí a gente pode falar. Agora, existe um outro componente aí, agora, eu sou engenheiro, né? Deixa eu
me apresentar para vocês. Mas eu já sou 30% psicólogo, tá vendo, Soraya? Né? Porque eu estou na faculdade de psicologia. Então, os meus 30% de psicólogo já me habilita a dizer para você que pode existir um componente psíquico aí. Né? Porque as coisas que são cíclicas, que são repetitivas na sua vida, elas querem te dizer algo, querem te dizer assim, ó, nessa dimensão você não aprendeu ainda, tem algo que você tem que olhar para isso aqui para aprender. Então, isso pode não ter nada a ver com o desdobramento, pode ser que seja algo nessa dimensão que você precise olhar para ela, né, e talvez aprender algo com isso. Então, mas a gente vai falar do sonho mais na frente um pouquinho. Aliás, já chegamos no sono, estamos quase lá. Então, ó, ao despertar, ele terá, por intermédio dos sonhos, uma vaga lembrança do que ocorreu. Há casos em que o espírito se liberta do corpo no sono ou no estado de vigília. É o Adenauer que fala sobre isso. Então, isso também é um estado parcial, né, espontâneo, porque você vai dormir e ocorre isso. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, diz assim, ó, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Que já sabemos disso, né? O que acontece? A resposta é não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que prendem ao corpo se afrouxam. E ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, né? Vai para a balada, se quiser. Aí, a pergunta 402 diz assim, como podemos avaliar, então, a liberdade do espírito durante o sono? E ele nos responde, pelos sonhos. Então, olha a ligação direta que isso vai nos proporcionar, né? Então, ó, quando o corpo repousa, o espírito tem mais condição de exercer os seus dons, tem mais faculdades, porque as propriedades do perispírito são muito mais amplas e muito mais complexas do que os nossos órgãos aferidores da dimensão material. Então, ele tem uma capacidade muito maior de exercer os seus dons. Tem faculdades, tem mais faculdades do que em vigília. E tem lembrança do passado e algumas vezes previsão do futuro. Por quê? Não está subordinado ao tempo. Então, o presente, passado e futuro estão posicionados no mesmo lugar. Então, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. Visitas aos domicílios, recados para terceiros, premonições, trabalhos mediúnicos e vai por aí afora. Não contemplar as viagens turísticas, mas qualquer hora dessa a gente vai conseguir chegar lá. E aí, ainda no sono, o espírito, com o seu perispírito, se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Pode afastar-se a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Poderá lembrar de existências passadas e prever acontecimentos futuros, porque você não está embotado, né? Nesse momento aqui, eu na matéria, eu percebo esse segundo, né? Fora desse embotamento, eu tenho essa percepção. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, eu estou percebendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo, porque não estou subordinado ao tempo. Rapidinho. Você chega ao microfone. Eu já tive a sensação de acordada, sentindo o meu corpo flutuar, como se estivesse saindo de mim. É desdobramento isso aí? Pode ser. Assim, eu estou deitada, estou lá, estou consciente, estou tudo, mas de repente eu sinto a sensação de que flutuou, mas o corpo ficou embaixo. Tem uns hindus aí que fazem uma tal de levitação, né? Que o corpo físico flutua e tal. Se não for isso, pode ser o desdobramento. Mas, então, desdobramento. Bom, então esse slide que passou, ele ratificou só o que a gente já tinha falado antes, né? Nós já tínhamos falado sobre isso. Então, sobre os sonhos, ele também é uma forma de libertação parcial, né, espontâneo, porque acontece. Então, eu trouxe aqui 3 tipos de sonhos, né, que são os mais comuns. Primeiro, número 1, é o sonho comum,
né? Então, o sonho comum são aqueles que refletem as nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exterioração perispiritual, ou seja, quase não há afastamento, né? Mesmo naquele sonozinho mais levezinho, né, que você está para lá e para cá, e às vezes num sonho desse você fala, nossa, mas num segundo aqui eu sonhei com o meu primo, né, que talvez até já tenha desencarnado, sei lá o quê, sonhei com o vizinho, com não sei quem. Às vezes naquela fração de segundos ali que você vai e volta, você tem um sonho. Esses são os sonhos comuns. Normalmente esses sonhos aí, por exemplo, você está envolvido num projeto, num trabalho, ou você está com algo que está assim, tomando muito os seus sentidos e as suas emoções, etc. Aí de noite o seu inconsciente te descarrega aquilo para ser uma válvula de escape, para poder afrouxar aquilo, né, aliviar as tensões psíquicas. Então, ele descarrega. Normalmente, são sonhos assim, que tem um tubarão que não tinha barbatana, ele tinha pernas. Aquelas coisas loucas, né? Aquele sonho que você andava de bicicleta dentro da água. Então, esses sonhos loucos, né, muito simbólicos, normalmente são esses sonhos comuns, porque as descargas a linguagem do inconsciente, ela é simbólica, é por símbolos. Então, são esses sonhos assim. Você não tem nenhum controle, não sabe de nada, inocente. As coisas vão acontecendo e você não tem controle de absolutamente nada. Então, esse é um sonho comum. Bom, a gente tem um segundo tipo de sonho, que é o sonho reflexivo. Então, esse sonho são aqueles que o desprendimento, a emancipação da alma, permite um mergulho mais profundo nos seus próprios registros, né, nos nossos registros perispirituais, recuperando algumas imagens, cenas de vidas passadas. Essas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de um filme, e poderão ser induzidas por espíritos desencarnados, superiores ou inferiores. Então, quer dizer, pode haver o auxílio de um terceiro espírito, que vai te auxiliar a lembrar de coisas, a rememorizar outras coisas. Então, esse já há uma exteriorização maior. Então, algumas vezes, por exemplo, você está num projeto, todas as vezes eu acabo trazendo, né, para o meu trabalho. Então, você está num projeto lá e tem um negócio que está engasgado, não vai. Chega num ponto ali, trave, você não consegue resolver, e você está pensando naquilo, aí, plim, de repente você sonha com uma solução para aquilo, né? Então, durante lá o seu desdobramento no sonho, mesmo sem você não ter tido consciência nenhuma daquilo, né, alguém te orientou, olha, lembra dessa cena aqui, algo que você tenha, né, e que possa trazer isso para uma solução. Então, isso acontece. Aí, a gente tem um terceiro sonho, esse aqui, então chamado sonho espiritual, eu poderia até ter trazido um outro chamado sonhos lúcidos. Esse já é praticamente o desdobramento. Então, nesses sonhos espirituais, então, são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos, ou seja, agora eu estou vivenciando aquilo. E quando eu acordo, eu não vou relatar a que eu tive um sonho, eu tive uma vivência. Então, sonhei com o meu pai que desencarnou. Se foi nessa categoria, e aí tem indícios que a gente pode mensurar se de fato aquilo foi apenas um sonho de lembranças. Então, eu posso me recordar do meu pai, há 20, tem mais ou menos 18, então há 20 anos atrás, eu me recordo do meu pai. Então, é uma lembrança, né? Agora, se eu sonho com ele, entre aspas, um sonho lúcido, né? Um sonho espiritual, e ele me fala de coisas da pandemia, me fala do meu filho mais novo, meu filho caçula não conhecia o meu pai. Então, ele fala do meu filho mais novo. Opa, isso não é uma lembrança, isso está ocorrendo agora, né? Está acontecendo agora. Então, não é um sonho, é um encontro espiritual. Aí a gente entra nessa categoria aí de sonho espiritual ou de sonho lúcido. Então, você pode ir para lugares de estudos, né? Participar de conversas, tarefas que desenvolvemos, podem ocorrer também perseguições, então, que você falou das obsessões, né? E acontecimentos desagradáveis, pode ocorrer, se a sua vibração não estiver legal e você tiver perseguidores, isso pode ocorrer também. Sempre em função da nossa sintonia, que é o que a gente falou.
da nossa cintura. Há mais ampla exteriorização do perispírito. Então, ali, de fato, você está vivenciando algo fora do corpo. Quando você acorda, você tem aquela lembrança. Eu não sei se já, inclusive, alguns exercícios que a gente faz lá no grupo de estudo de desdobramento, cada um tem o seu caderninho para anotar. Porque o que acontece é o seguinte, quando acontece uma situação dessa, ela ocorreu fora do corpo físico. Então, tudo que aconteceu fora da sua memória física, está fora da sua córtex cerebral, que é onde, através das sinapses, vai vincular, né, a memória física. Então, aquilo ocorreu fora do corpo. Para que aquilo, no momento em que você acorda, entra na vigília, você tem já uma boa lembrança daquilo. Se você anotar, se você gravar, você vai lembrar. Mas se deixar passar, daqui a 2 horas, 3 horas, você pode até se lembrar de alguma coisa, mas você já perdeu os detalhes, porque aquilo não estava na sua memória física. Então, e quando você relata, quando você escreve, quando você grava, você passa ele para sua memória física. Então, tem um dos exercícios que a gente fala no grupo de estudo, que é anotar. Na hora que você faz um exercício do desdobramento, voltou a nota. Aí pronto, depois a gente discute, para saber o que foi, como ocorreu. Depois a gente discute. Então, por que acontece? Por que a gente esquece? Porque ela não aconteceu na memória cortical, ela aconteceu numa outra memória espiritual, com outros sensores, com outros avaliadores da realidade, que é o perispírito. Não vem para o HD, pois é. Na hora de trazer da nuvem para o HD, ele tem que passar lá pelo Word, para ele ficar gravado lá, senão você não consegue decodificar. Você lembra fisionomias nítidas de pessoas que você não conhece? Seria sonhos... Eu não entendi. Uma fisionomia nítida de alguém que você encontrou uma pessoa que você não conhece, mas a pessoa está ali bonitinha, claramente. Então, o desdobramento, se a gente aí eu não estou falando mais de sonho, estamos falando de desdobramento mesmo. Você tem um nível de consciência um pouco mais elevado. Você sabe que aquilo está acontecendo. Então, você está lá numa rua e você fala, eu não vou entrar à direita, eu vou entrar à esquerda. Você está decidindo, não é mais o seu inconsciente. Então, esse é o desdobramento. E você encontrou uma pessoa, você pode encontrar uma infinidade de pessoas, né? Você não precisa só as pessoas conhecidas, você pode encontrar qualquer pessoa. Se isso ocorre, aí agora a gente tem um fenômeno mediúnico, porque há uma comunicação entre pessoas. Ela pode te dar uma informação e tal. Porque, em si, o desdobramento, até o sonho lúcido, ele é um fenômeno anímico, ou seja, é um fenômeno seu, do espírito, do próprio espírito. Aí é chamado anímico. Quando você encontrou uma outra pessoa, pronto, passou a ser mediúnico, se houve uma troca. Ok? Era isso? Eu dormi. E quando eu acordei, eu lembrei de pessoas que eu conversei durante o sonho. Certo. Foi um encontro. Ok. Tratamos isso como um desdobramento mediúnico. Né? Se trouxe algo importante, então, melhor ainda, foi proveitoso. Aí é o exercício, né, de trazer isso para a memória cortical, porque senão você se esquece mesmo depois. Alguma coisa, imagem normalmente fica melhor, fica mais. Pois não. Tem uma lá Luiz, atrás, deixa eu te perguntar uma coisa. depois a gente avança. Quando você está entre acordado e dormindo, por que geralmente acontece comigo várias vezes? Uma vez mesmo no Teatro Castro Alves, eu estava com meio de mulher, a gente ia ver uma peça, eu comecei a cochilar antes da peça. Eu via gente, tudo, não era pessoas que estavam sentadas, não, passando de um lado para o outro. E várias vezes acontece comigo. Aquele estado que você está aí dormindo e acordado. Eu canso de ver gente. Vejo mesmo. Então, de novo, ele só faz pergunta avançada. A gente não tem uma perguntinha assim, mais fácil e tal, para fazer, é só a pergunta hard. Então, não é nessa aula, vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre isso, porque tem estados, né? Tem estado chamado hipnagógico, estado hipnapônico. Então, são estados de relaxamento, de alteração da sua consciência, em que vai permitir que isso ocorra.
você pode ter uma certa facilidade, isso é talvez uma habilidade, né, de transitar entre esses estágios mais rapidamente. Algumas pessoas demoram muito tempo até para conseguir atingir esse estágio com lucidez. Pode ser que você tenha essa facilidade e às vezes ali num leve relaxamento você entra nesse estado, né? Então, exigiria uma elaboração melhor da resposta, mas vai fugir do nosso tema, a gente vai... Consciente. Consciente. O que caracteriza o desdobramento é a consciência. Porque se não tiver consciência, é o que já ocorre toda noite, a qualquer momento, né? Então, se não aconteceu, você só não tem consciência daquilo. Quando você começa a ter consciência daquilo, aí a gente começa a caracterizar. É a chamada projeção, né, da consciência. Ok? Já nem sei mais agora. Chega de slide, né? Chega de slide. Vamos só bater papo, pronto. Não, é uma coisa que acontece sempre comigo, que eu não sei se tem alguma explicação espiritual ou se é só coisa da mente mesmo. Eu estou sonhando com alguém e, de repente, esse alguém vira outra pessoa. E no meu sonho eu continuo falando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. O lobo mau que vira cordeiro ou ao contrário? O cordeiro que vira lobo mau? São pessoas equivalentes, assim, mas é outra pessoa. Isso tem alguma explicação espiritual ou é só coisa da mente mesmo? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Precisaria, assim, a gente entra numa outra área, né, de análise do sonho. O sonho é uma porta aberta para o seu inconsciente. Então, ele, além, né, da capacidade perispiritual, de você transitar numa outra dimensão e encontrar outras pessoas, mas o sonho em si, né, ele é uma porta para o seu inconsciente. Então, pode ter uma infinidade de coisas aí que não dá para eu te dar uma resposta. Qualquer coisa que eu te fale pode ser que seja uma inverdade. Então, não dá nem para eu te dar uma resposta sobre isso. O que mais, gente? Para a gente avançar aqui, senão... tem aqui, viu, Juliana? Depois que o Marcos perguntar aí. Bem, eu não sei se cabe nessa aula. Uma pergunta... Já sei que é hard a sua pergunta. Não deve caber, não, Marcos. Manda aí. Veja bem. Acontece comigo, essa coisa muito normal, já me acostumei. Eu olho para todo mundo, absolutamente todo mundo, eu vejo um invólucro totalmente, como eu estou vendo o seu aqui agora. Não, aí agora essa pergunta foi soft, aí já não foi, porque aí é o seguinte, perguntei se eu podia perguntar. Então, aí o que acontece? A gente também falou isso na terceira aula. O que acontece? A gente tem órgãos espirituais, são chamados chakras, que são usinadores, processadores de energia. E eles estão promovendo aqui uma energia que forma uma coisa chamada ovo áurico. Então, tem uma energia que está emanando aqui, que ela fica... E é uma energia. Essa energia ela não está na quinta essenciada, não está na energia espiritual, ela é uma energia física. Então, se você fixa o olho um pouquinho, você percebe essa energia. Existem estudos que não são espíritas, são estudos espiritualistas, vamos dizer assim, né, que são colorimétricos, estudo da aura. Então, dependendo da emanação da cor de uma determinada região, aquilo pode significar uma doença, uma patologia qualquer. Tem estudos aí bastante interessantes nessa área, mas isso está fora do espiritismo. E é essa energia que você tem uma ideia, ela pode ser fotografada, essa aura, ela tem um tipo de foto, chama foto Kirlian. Ela fotografa a aura. E a partir da foto ali, a pessoa consegue analisar como é que você está, né, de saúde, etc. Então, isso é físico. Então, isso aí de fato, qualquer um pode fazer. Você fixa um pouquinho o olhar assim sobre o outro, você percebe lá a emanação dele. Juliana, tem uma pergunta aqui, que agora eu vou desejar que a gente pare, porque senão não vai dar tempo de chegar tudo. Quando, no meio do sono, acorda por alguma coisa externa, isso acontece muito comigo. E eu estava tão bom o sonho que eu queria continuar. Uhum. Aí eu volto a dormir e continuo o sonho da onde ele parou. E depois eu acordo, que bom, consegui terminar o sonho, me lembrando... Chama-se Sonho Flix, seriado. Você vai tendo ele assim, episódio 1, episódio 2. Brincadeira, viu? Nada disso, não. Nada disso, brincadeira. Você sabe que... A senhora gostou, né? Poxa vida. É brincadeira, não é nada disso, não. O que acontece é assim, quando o corpo, o espírito está fora do corpo, está
através do perispírito, ele é sensível aos estímulos mecânicos, aos estímulos físicos. Então, se houver um estímulo importante e a sua sensibilidade a esses estímulos, ela vai determinar se você volta mais rápido ou não. Só que o seu nível de consciência pode permitir que você faça escolhas. Então, uma vez a minha esposa, eu não devia contar isso para vocês não, eu vou contar. Minha esposa contou uma vez que ela estava em desdobramento e estava, porque as sensações que você tem fora do corpo físico, de liberdade, de felicidade, são imensas, é uma coisa assim muito agradável, muito agradável. E aí quando você está fora do corpo, você está naquela sensação agradável e que você está voltando, ela relatou, eu não devia contar isso para vocês? Ela falou que quando ela estava voltando, eu estava roncando lá do lado, ela falou, eu não vou voltar não, voltar para dormir do lado desse cara roncando aqui, e ela queria voltar, mas não teve jeito, ela voltou e está aí até hoje, 22 anos, que ela está lá ouvindo meu ronco toda noite lá. Então, brincadeiras, até falhou a voz, brincadeiras à parte, o fato é que não tem como não voltar, você tem que voltar, e se houver, a menos que o cordão rompa, né? Se cortar o cordão de prata ali, aí pronto, desencarnou. Aí, como diz aquele comediante, morreu. Mas se isso não acontecer, vai voltar, vai voltar. Por mais que seja agradável, que você não queira, que o capítulo do sonho seja um capítulo interessante, que você queira continuar sonhando lá, mas você tem um momento que você vai voltar. Agora, isso acontece de fato. Às vezes a gente interrompe por um estímulo, por alguma coisa, um sonho, e quando você volta a sonhar ele de novo. Já aconteceu comigo isso também. Né? Então, isso é 100% possível. Se você perguntar assim, mas por que isso acontece? Não sei, mas acontece. Aí eu não tenho uma explicação para isso não, mas acontece. Aí talvez um dia eu saiba uma resposta para isso. Hoje eu não sei não, mas acontece. Pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui, que ainda tem 400 slides, e aí não sei se a gente vai conseguir chegar a tudo. Então, ó, tem um sonambulismo. Existe um sonambulismo patológico, né, que é um distúrbio do sono, né? Mas o que a gente está falando aqui é um sonambulismo espiritual, que é a ação do próprio espírito, do espírito que somos, sobre o seu corpo. Então, por exemplo, eu tinha um sonambulismo até um tempo atrás, Soraya lembra disso. Está distraída ali. Eu tinha um sonambulismo, Soraya, que eu de noite levantava e ia para a geladeira pegar bolo de chocolate. Toda noite, sonambúlico, né? Eu ia lá assim, aí quando a minha esposa vinha brigar, não, eu estou dormindo, né? Então, claro, né? Espertezas à parte, não é nada disso. Então, é a ação do próprio espírito no seu corpo. E ele pode executar funções, ele pode levantar sim, pode ir lá beber água, voltar e deitar, pode fazer uma infinidade de coisas. Então, isso é o sonambulismo. Então, é a ação, é o afastamento, a libertação temporária do perispírito, mas o controle dele sobre o próprio corpo. Então, vai haver um outro tipo, eu acho que é o próximo slide, não tenho certeza, mas a gente já fala logo dele, um outro tipo chamado sonambulismo mediúnico. Aí vai ter uma interferência de um terceiro, porque o sonambulismo comum é aquele que o próprio espírito atua sobre o seu próprio corpo. Mas o mediúnico, então há uma ação de um terceiro, um outro espírito vai, como se te obsediando, né, vai interagir ali para que você faça determinadas coisas. Só que quando isso acontece, em via de regra, que é aquilo que me perdoe, eu esqueci seu nome aí atrás. Esqueci seu nome. Vitor. Então, Vitor, foi o que eu falei, é que muitas coisas no Espiritismo fogem às regras, né? Não tem assim uma regra que a gente possa dizer, toda vez que acontece isso dessa forma, significa tal coisa. Não é assim, porque as coisas não obedecem a receitas, né? Elas ocorrem personificadamente, né? Singularmente, então as coisas acontecem assim. Então, a gente não pode dizer que isso é uma regra também. Então, o cara pode, sob a ação de um outro espírito, não se mover, mas ele pode falar alguma coisa, ele pode dar uma comunicação, né? Aí sim, é uma ação de um outro espírito sobre aquele ali. Em via de regra, como eu estava falando, não é uma movimentação, porque ele poderia, por exemplo, se imagina que você é um inimigo seu espiritual, o cara vai fazer com que você pule da janela, né? Então, em via de regra, não é isso. Você só vai dar uma comunicação. Aí tinha uma...
Uhum. O obsediado, ele não é utilizado a obsessão sempre para negativo. É só quando você está sob o controle de um Não, outro quando a espírito. gente fala obsessão, é negativo. Obsessão é negativo. Obsessão é aula... Qual é a aula? 10? 11, não? Rapaz, me ajuda aí. Obsessão é negativo. É negativo. A obsessão, o enunciado de obsessão é a ação de um espírito sobre o outro que traga prejuízo. Pronto. Isso é obsessão. Agora, se é uma ação de um espírito sobre o outro e não trouxe prejuízo, aí é uma... Mediunidade. Não é mediunidade, mas como é que é o nome? É inspiração também não. Influência. Ajuda aí. Influência espiritual. É, intuição também, mas tem um outro nome que me esqueci o nome agora. Ajuda aí, Soraya. Qual é o nome mesmo? Hã? Bom, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas aí tem um outro nome que dá para isso, né? Que não é obsessão. Obsessão tem prejuízo sempre. Mas na aula de obsessão a gente vai também não é influência, pronto. Olha a palavra fácil, eu esqueci. É uma influência espiritual. É uma boa influência. Então, é uma ação de um espírito. É uma obsessão. Então, pronto. Então, é o que diferencia as duas coisas. Então, o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades, a alma tem as percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse de si mesmo, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, você está chamando o fulano, né? A audição está desligada, está chamando, ele não está ouvindo, né? Você pode tocar nele ali, ele não está sentindo, vai ter que ter um tipo de estímulo mais intenso para que ele possa. Dizem que não pode acordar eu não sei se isso é lenda ou não, mas dizem que não pode, né? Bruscamente ele tem que ir ali com todo o tato e tal. Pois é, então tem que ir com todo o tato ali. Aí eu também não sei dizer se isso é verdade ou não. Então, ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. É o que acontecia comigo, eu precisava torta de chocolate. Aí eu ia toda noite lá pegar, até que um dia a minha esposa fez um passe lá e falou, não, esse sonambulismo vai acabar. E tirou a torta de chocolate da geladeira. Todo mundo entrou de dieta lá, e aí pronto, não teve mais esse sonambulismo lá em casa. Ele é parcial e espontâneo, e o mediúnico que eu falei, então ocorre daquela forma. Aí a gente tem uma outra inteligência, um outro espírito que está atuando. Oi, Vitor. Isso tem alguma coisa a ver com, não sei se pode chamar de grau de mediunidade? Uma pessoa que ela tem esse sonambulismo, ela pode ser considerada uma pessoa que tem um grau um pouco maior, não sei nem se é correto falar assim, de mediunidade? A mediunidade, quando a gente chegar na aula de mediunidade, a gente vai falar sobre isso, né? Todo mundo é médium, né? Todos aqui, não sei se vocês sabiam disso, eu estou dando notícia em primeira mão, todo mundo aqui é médium. Agora, ela tem nuances, né? Você tem um nível de mediunidade muito sutil, né? Que é aquele da inspiração, e até um outro nível muito ostensivo, vamos chamar assim, né? Que é aquele que o fenômeno é muito aparente, todo mundo vê que está acontecendo o fenômeno, né? Então, todos assim. Se você é um médium ostensivo, a possibilidade, né, da segunda forma, né, do sonambulismo mediúnico ocorrer é mais fácil, né? Porque você já tem a possibilidade de fazer com que isso ocorra. Mas o sonambulismo em si, ele é um fenômeno anímico, porque é a ação do espírito que você é sobre o seu corpo. Então não tem interferência, a mediunidade aí não vai interferir em nada. Se ser médium ou não ser médium, quer dizer, não tem não ser médium. Se ser um médium ostensivo ou você ser um médium sensitivo, não vai mudar nada, vai acontecer do mesmo jeito. Uhum. E você vê o médium lá falando, passando a informação como se fosse, não. do espírito. Ele está na mediunidade sonambúlica. Não.
Aí o sonambulismo é uma coisa. Aquilo ele está numa chamada psicofonia. Na aula de mediunidade a gente vai esclarecer qual é a diferença. Psicofonia é psicofonia, né? O espírito se aproxima, o espírito comunicante se aproxima, transmite a ideia e eu capto e verbalizo. Aí não tem nada a ver de sonambulismo aí, nem de obsessão. Ali se você já é médium, você capta o intruso sonambúlico ali que está querendo atuar sobre você com maior facilidade. Então, foi a pergunta que o Vitor fez. Se o cara é médium, se vai favorecer isso? Vai, mas não tem relação. Não precisa ser médium para que ocorra. Mas se ele for médium, vai favorecer. Então, vou te pedir desculpa também para a gente avançar, porque senão a gente, como está em outro tema, aí a gente avança um pouquinho no tema de hoje. Bom, aí o desdobramento. A gente já falou bastante sobre o desdobramento antes do slide, então eu vou passar um pouco mais rápido. Mas durante o sono, o espírito desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos estarem mais tênues. À noite é um longo período em que ele está livre para agir no outro plano de existência, porém, variam os graus de desprendimentos e lucidez. Nem todos se afastam do seu corpo, mas permanecem no ambiente doméstico. Temem fazê-lo e sentir-se-iam constrangidos no meio estranho, aparentemente. Aquelas pessoas que não conseguem entrar no sono REM muito facilmente, que permanecem nele. Então, pode ocorrer isso aqui. Mas, durante o desdobramento, aquilo tudo ali pode ocorrer. Está sem a luzinha aqui, mas o quadrinho ali superior da direita é uma pessoa que tem uma limitação física. Durante o desdobramento ela está caminhando normalmente, porque a limitação é física, né? O perispírito pode caminhar normalmente. Aí o outro aqui está sentado ali numa janela e está já vislumbrando. Aqui ele está fazendo o turismo espiritual, né? Já está vislumbrando lá o mar, um lugar ali bacana, está indo lá para o outro lado. O outro subiu ali, chegou da balada e já está ali dando um passe no outro, sei lá o que está fazendo ali, mas o esqueleto está lá na cama descansando. Então, enfim, são uma infinidade de possibilidades que podem ocorrer com mais lucidez ou com menos lucidez. A catalepsia. A catalepsia é um estado caracterizado de emancipação do espírito que ocorre nos casos de catalepsia, a morte aparente ou nos comas. Essa catalepsia, estou querendo correr, estou até atropelando a palavra, é algo muito interessante, porque isso já acontece há muito tempo, né? Só que é uma doença tão danada, porque ela altera, de certa forma, o metabolismo e que engana as pessoas até hoje. Não tem muito tempo, aqui em Salvador, uma pessoa, eu trabalho com equipamento médico, estava no hospital nesse dia, e a pessoa estava lá na capela do hospital, dado como morto, né? E já chamaram a família para vir e tal. Quando o irmão do suposto morto, né, do cataléptico, olha só, que chegou, o cara levantou assim, imagina, né? Eu que estava longe, corri, imagina quem estava ali por perto, né? Então, mas porque a catalepsia, ela coloca a pessoa num estado metabólico tão baixo que parece que morreu, né? E nesse momento o espírito está fora, ele está viajando. Opa, passei o slide para o lado errado. Aí eu trouxe até de curiosidade aqui, lá no século XVIII, você vê que isso acontecia já há tanto tempo, né? Lá no século XVIII, o cara inventou aquela urna ali, que ele era enterrado, sepultado, mas dentro ficava uma cordinha com um sino em cima. Já viram aquele termo assim, o fulano foi salvo pelo gongo? É que traduziram o sino como gongo, né? Ou gongo para sino, porque ele acordava, se ele era cataléptico, o cara não conseguia diagnosticar, aí ele acordava sepultado, ele puxava a cordinha, né? Blém, blém, blém. O coveiro tinha que ser corajoso, porque imagina que na madrugada, lá um sino tocando lá no meio das sepulturas, né? O cara podia não ir lá acudir, mas a ideia daquela urna ali era ter aquela torre e o sino do lado de fora, para que se o cara acordasse, ele pudesse ser ajudado, né? Teve um cantor, eu nunca lembro, um cantor aí antigo, talvez o pessoal jovem antigo igual a mim, de televisão,
sei o que Cardoso, Paulo Cardoso, não, Sérgio Cardoso. Pois é, eu nunca... Estava arranhado lá, o cara era... Ele era cataléptico, né, e não... O pessoal falou disso na época, né? Falou disso na época. Pois é. Então, mas para a gente aqui, naquele momento, né, que ele está na crise da catalepsia, ele está fora do corpo. A letargia, a mesma coisa, né? A letargia é aquele momento, às vezes você para assim, e por alguns instantes você olha um além, você fica longe, né? E aí, às vezes, a minha avó até falava, porque de vez em quando acontecia isso comigo, né, quando era jovem há pouco tempo, ela dizia, esse menino vive longe daqui, ela falava isso para mim. E era realmente, né, porque você está onde o seu pensamento está. Então, você estava longe lá pensando, esses momentos aí em que a sua mente está fora. Então, o coma causado pela perturbação, o coma é causado pela perturbação grave do funcionamento cerebral, devido a traumas crânioencefálicos, acidentes vasculares, cerebrais, tumores, distúrbios metabólicos, envenenamento, asfixia, quando natural, podem ser induzidos por medicação. Então, o nosso parente, o nosso pessoa querida, que algumas vezes está num estado comatoso lá, a gente às vezes fica preocupado de chegar perto da pessoa, de falar alguma coisa, né? Então, não se preocupe, não se tolham dessa possibilidade, porque você pode falar, porque ele já não vai estar ouvindo ali, se ele estiver nesse estado, pelo ouvido físico, não é esse sensor que vai captar, mas a vibração da sua fala vai ser captada pelo perispírito dele, e ele vai saber disso. Existem uma infinidade de relatos de pacientes que estiveram em coma durante um tempo e depois que acordam, relatam a rotina, o médico que entrava, o que fez um determinado procedimento, a enfermeira X ou Y, então, e que tem essa percepção, não é a percepção do corpo, fora do corpo, né? Ele estava por ali, naquela redondeza, ele desprendeu do corpo, mas não foi embora, ele ficou por ali pertinho e captando tudo que estava ocorrendo no ambiente. A desencarnação, aí sim, então essa é a saída definitiva do espírito do corpo físico, que se dá com a morte do corpo físico. Consequente desencarnação daquele, que é o espírito. Então a desencarnação, quando a desencarnação ocorre de forma provocada, decorrente, é o que você falou que está no livro do Adenauer, decorrente da eutanásia, do homicídio, do suicídio, o espírito perturba-se face ao desconhecimento do significado da vida no corpo. Então, quando isso ocorre de forma abrupta, sempre há uma certa perturbação psíquica e ele pode permanecer durante um tempo na pátria espiritual ainda com essa perturbação, até que ele possa se recondicionar disso e aí sim dar seguimento. Então, o desencarne ele pode ser da mesma forma natural, né? Ele pode ser ocorrer naturalmente, mas ele pode ser espontaneamente ou ele pode ser provocado também, né? Que são os homicídios, né? Os suicídios, provocar a própria morte, né? O slide que eu falei com relação, agora já nem é mais quem perguntou, mas com relação aos enlaces, é o seguinte, então, imagina que aquilo tudo ali é o cordão de prata, então ele tem vários enlaces que estão ligados ali. Quando há o desenlace, quando há a morte natural, esses enlaces vão se desfazendo gradativamente. Então, a primeira coisa que ocorre, que é o enlace do baixo ventre, que é a sede do vegetatismo, né? A sede das manifestações fisiológicas. Então, a pessoa já não tem mais controle fisiológico, né? É a primeira coisa que começa a acontecer no desencarne. Aí depois, a sede emocional, a sede dos sentimentos, dos desejos. Então, ela não tem mais essa função, ela perde aquilo. Mas ela ainda está ligada pela sede mental, né? Pela região cerebral. Então, enquanto isso ocorrer, ainda há vida, ele ainda continua ali. Quando rompe esse enlace, pronto, agora acabou.
Aí agora já não tem mais vida no corpo, o espírito já se separou naturalmente. Ele acontece assim. É um processo natural. Então, quer dizer assim, morreu, Tem que ter acontece esses acontecido 3 processos. Não quer dizer que tenha que ser nessa ordem. Por exemplo, um trauma muito importante. Houve a Rompeu morte outro cerebral. primeiro. Houve a morte cerebral. Olha o que aconteceu. Rompeu lá da região cerebral, Mas os outros ainda estão ligados. Ele pode ficar mantido lá por por aparelho, porque está mantendo a vida no corpo. Ele ainda está ligado ao corpo, mas não tem mais condição de ter vida ali. Morte cerebral, não tem mais o que fazer. E a questão de que, eu não sei se você já ouviu, provavelmente, né? Existe realmente essa questão de 72 horas para você se desligar totalmente? Existe. Então, não me enterrem antes de 72 horas. Chico Xavier pediu 72 horas, você acha 72 que eu vou pedir horas. quanto tempo? Ó, isso é outra coisa que cabe naquela relação da... Cremar, nem pensar. Não, eu quero ser cremado. É porque o que eu queria dizer... o que eu queria dizer é o seguinte... Já é uma regra 72 horas. Fica lá na geladeira. Essa é uma daquelas coisas que não tem regra. Pode ser que você, tendo o conhecimento da vida espiritual, tendo na hora, né, e já vai ver sua vida, vai resolver as coisas e tal. Pode ser rápido. Tem Sim, a questão, também, por merecimento. Por merecimento, e tem a questão do conhecimento. Vamos falar né? da gente mesmo, né? Você não é uma pessoa presa às coisas materiais. Tem a questão de doação de órgãos. Uma vez eu fiz essa pergunta para uma pessoa, porque quando você vai fazer a doação de órgãos, você está fazendo um ato benéfico para outros, bons. Então, a gente perguntou assim, dentro das 72 horas, então o corpo vai estar sofrendo, o espírito vai estar sofrendo? Não, porque você aí teve um ato de doação de... Então, só quase uma brincadeira que a gente faz, porque Chico Xavier falou, olha, quer ser cremado. Eu quero que espere 72 horas, porque eu não quero... Né, porque relatos, né, de bibliográficos, né, contam que se o espírito for cremado antes disso, ele vai sofrer, ele vai ter as percepções, etc. Mas isso, de novo, estou falando, primeiro que pode ser imediatamente, depende do seu apego às questões materiais. Né? Se você está livre disso, já entendeu que isso vai acontecer, quem é muito apegado, espere as 72 horas. Pronto. Mas mais do que isso, não precisa se preocupar, porque 72 horas é tempo suficiente para... Qualquer espírito, mesmo aquele mais arraigado à matéria, já se libertou. Então, não tem problema. E hoje a regra já... Necessita muito tempo para esse desligamento? Assim, a gente pode se conscientizar agora, vivendo agora. Tipo assim, eu tive que colocar um stent. O médico avisou aquele troço todo. Aí eu fiquei preocupado como ia ficar meus meninos que não moram aqui e tudo mais. E uns dias antes... Eu botei todas as minhas senhas, fiz um relatório, tudo que tinha que fazer. Perfeito, maravilhoso. Se eu fosse, já tivesse pronto. Tava Tanto que eu mandei para os meninos, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eles ficaram mais preocupados ficaram preocupados. Eu disse, não, eu estou preparando porque eu quero, se eu for, eu não quero nem olhar para trás. Eu quero ficar desligado de tudo isso aqui. E quero ficar lá por cima pelo menos 5.000 anos, até... desacostumar para não descer novamente. Não, pode acontecer isso da gente fazer esse trabalho psicológico para desligar e... Perfeitamente. Aí entrou a questão, que também está no livro, você tem consciência, está em paz, como você disse, se preparou todo momento, como você falou, mas e os outros que estão aqui, se tiver desprendendo, que esperam, afastam... Aprende também. Já ouviram falar da melhora... Já ouviram falar da melhora da morte? Já ouviram falar da melhora da morte? Aquela pessoa que está lá, né, está convalescente e tal, e a família está ali, e todo mundo ali mantendo aquela energia, orando, rezando e tal, ligado naquele negócio. Aí o cara dá uma melhorada. Aí melhora e fala, nossa, agora eu vou em casa tomar um banho, vou relaxar aqui. Aí você se afasta. Quando você afasta aqui, relaxou, ele, se desliga.
né? Então, a imantação que a gente também promove aquela pessoa. Se não há mais a condição, a possibilidade da vida no corpo, não adianta a gente estar fazendo isso, né? Então, dentro dos propósitos dessa aula, dos objetivos, falava que viver é educar-se para a morte. É algo que a gente precisa entender que vai acontecer. E que isso não é o fim. Essa é a coisa fantástica da situação. Na minha família tem uma coisa parecida com essa, que o marido espírita, né, quando ele percebeu, né, que dizem que a pessoa sente, eu não sei, eu não quero nem saber, porque daqui a pouco eu sinto aí, né? Então, mas dizem que o cara sente que está chegando a hora da morte, né? E aí quando ele percebeu, ele foi lá, anotou todas as senhas, anotou tudo, fez semelhante que você fez e entregou para a esposa. Sabe o que aconteceu? Ela infartou e morreu. Quando ela viu, ele falou, ele vai morrer. Pronto, ela morreu primeiro. Então, isso foi verdade, não foi brincadeira não. Ele depois morreu de novo. De novo não, ele depois morreu também. Mas ela morreu primeiro, não esperou não. Você vê que coisa, né? Então, enfim, a morte pode ser natural, que é o desgaste ou esgotamento, como a gente falou, do fluido vital, né, que é aquela bateria que a gente tem, que deve ter a longevidade da sua encarnação. Então, é a falência múltipla dos órgãos, né? Pode também, por uma intervenção de técnicos espirituais, a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. Ela pode ser acidental, então aí não é aquilo que ocorreu porque esgotou, você, por uma imprudência, andar na paralela 120 km com carro com pneu careca, é o quê? Uma imprudência. Se acontecer um acidente ali, vai dizer que isso estava na sua programação? Não, imprudência. Então, não estava programado para acontecer, mas decorre de imprudências, imperícias e a negligência. Então, aí nesse caso aqui ocorre pode até romper o enlace das questões mentais e aí morte cerebral, e aí não tem como voltar. Então, também não é uma regra. É porque é um suicídio, também não é uma regra, mas é um suicídio inconsciente, né? Você não teve a intenção de que aquilo ocorresse, né? Mas não é como aquele corre o risco. O próprio, quem conhece a história de André Luiz, né? E sugiro, hoje eu não falei sobre livro nenhum, vamos falar sobre Nosso Lar, né? Então, André Luiz, na história, ele era um médico, porque tem uma história por trás da história, né? Mas ele era um médico, né? Então, ele, teoricamente, ajudava as pessoas, mas ele era um bon vivant, né? Era um boêmio, e aí ele ficou doente em função daquilo. Então, a culpa dele, né, por ele saber que ele deveria ter cuidado do físico e não cuidava, fez com que ele fosse para uma instância espiritual chamada umbral. E aí ele lá naquela instância lá, ele falava, nossa, está errado, o que eu estou fazendo aqui? Alguém me ajude. Até 8 anos ele ficou lá. O filme não relata muito bem isso, mas o livro sim. Ele ficou 8 anos lá, até que ele teve condição de ser ajudado. E por que ele ficou lá? Porque a culpa que ele tinha... Que eu ouvi falar. Então, assim, se você tem ações ruins, você é um espírito, vamos dizer, mal ainda, mas você não tem culpas, porque você não tem essa consciência. E aí, você vai para o umbral também? Não. Não tem, porque não tem um julgamento externo. Você. É sua mente que se mantém. A essa altura do campeonato, às 9h14, eu falar de Bin Laden aqui, a gente vai ficar aqui até as 11 horas da noite, né? Mas imagina que... Vocês acham que Bin Laden está no umbral? Jogou um avião no Pentágono, jogou outro nas 2 torres. Não tá, ele fez aquilo em nome da religião dele e tal. Ele está lá com as 70 virgens, de acordo com o pensamento da religião dele. Então, não vai. O julgamento é seu. Eu não vou para o umbral. Bom, homicídio... suicídio, então todas essas são, o aborto, quer dizer, você está tolhindo a vida, né, de uma nova vida daquilo que está surgindo ali, então são formas de desprender o espírito totalmente, né? Herculano Pires diz assim, já tratando daquilo que a gente falou, viver é educar-se para a morte. Então, Herculano Pires diz assim, para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada, porque
né, se educar para morrer, é o nada. Mas para aquele que, no entanto, entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material. É o retorno à vida livre do espírito. Então, quer dizer, faz parte, uma vez que nós escolhemos o espiritismo, que é uma filosofia reencarnacionista, que prega a vida após vida, entendemos que a morte não é o final. Então, por que se desesperar com isso, né? Se a gente... uma pergunta muito recorrente é assim, e para morrer bem, o que eu preciso fazer? Viva bem. Quem vive bem, morre bem. Né? Agora, recentemente, porque muitos desencarnes, né, durante a pandemia, uma pessoa muito querida, próxima, desencarnou, namorado da minha prima. Aí a minha prima me fez essa pergunta. Ela falou assim, o que você acha, meu primo? Você acha que ele está bem? Eu falei, claro que ele está bem. O que te dá essa certeza? O que faz você ter essa certeza que ele está bem? Eu falei, olha, primeiro porque ele era um cara de bem. Ele era um cara fantástico, maravilhoso, amigo, prestativo, o tempo todo estava querendo te ajudar de alguma forma. Então, essa pessoa está bem, viveu bem, morre bem. Então, o nosso viver é uma forma de se educar para o morrer. A vida espiritual, para a nossa reflexão final, que a gente está chegando já, Adenauer diz assim, a vida espiritual é destino de todos. Então, não tem como a gente achar que vai pular essa etapa aí, porque não vai. Todo mundo um dia vai voltar para essa região, para essa pátria. Então, independentemente de crença ou aceitação, de dogmas, vive-se fora da matéria de acordo com o nível de evolução do espírito, que não se mede pela declaração dos princípios, mas pela experiência nas sucessivas existências. Então, não adianta ninguém aqui ficar se declarando bonzinho, porque, na verdade, essa máscara, essas personas caem e acabam quando a gente se depara com esse fenômeno de transição para outra dimensão. Então, aquilo que somos é o que seremos. Então, portanto, não vamos perder tempo, né? Kardec tem uma fala, quando essa galera se junta aqui, aí é para a gente correr, né? Mas então, tem uma fala de Kardec que eu acho sensacional, que ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então, ele não está dizendo que é no bonzinho, né, do benevolente, do espírito que faz tudo para todo mundo, né, como esse meu amigo. Não é nisso, mas no seu esforço, o quanto você está se esforçando para que você se melhore, para que amanhã você seja melhor do que hoje, porque você já sabe que hoje você é melhor do que o que você foi ontem. Então, esse é o que, segundo Kardec, é o verdadeiro espírita. A gente podia ampliar isso para o verdadeiro cristão, porque é isso, a gente tem que estar se empenhando. Então, sabendo disso hoje, eu acho que a gente podia deixar isso como uma reflexão para cada um de nós. O que eu estou fazendo em prol dessa minha melhora, desse meu esforço de ser hoje melhor do que eu fui ontem, né? E amanhã ainda melhor do que eu sou hoje. Então, que esforço eu estou fazendo nessa direção? Fica aí essa reflexão para a nossa semana. Pessoal, muito obrigado por hoje mais uma vez. Desculpe ter corrido um pouquinho agora no final, mas é porque foi maravilhoso a interação, muitas perguntas ótimas, então a gente precisou correr um pouquinho no final. Eu gostaria, só para encerrar, dizer uma coisa para vocês. Eu queria que vocês não acreditassem em absolutamente nada do que eu falei. Não acreditem, mas não acreditem no que eu estou falando e vão procurar lá na literatura. Então, eu trouxe ali alguns livros ali para que vocês vão comprovar. Eu falei, deixa eu ver se esse cara falou a verdade mesmo, eu não vou acreditar. E aí, essa é a nossa bibliografia dessa aula. Leon Denis, No Invisível, Divaldo Franco, Estudos Espíritas, a Gênese, né, que faz parte do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, fundamental, base desse nosso curso aqui, O Céu e o Inferno, Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês. Alguns dos textos que eu trouxe aqui está no livro, no capítulo 5 do livro, que é o capítulo que fala sobre a libertação.
E esse último aqui, que é Sonhos, Mensagens da Alma, que é onde tem aqueles textos dos sonhos, né, dos 3 tipos, tem uma infinidade de outros. Eu trouxe 3 aqui e quase que não deu para falar dos 3, né? Então, mais uma vez, não acreditem no que eu falei, mas vão buscar na literatura a comprovação disso, porque é muito raso ficar só no que a gente fala aqui, né? É preciso que vocês se empenhem na busca desse conhecimento. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Até outro encontro.